A caída. Estávamos novamente juntos, apenas nós. Dessa vez, o baixinho Meisenber fazia as vezes de anfitrião. Jantar no seu ateliê era muito agradável. Tratava-se de um espaço curioso, decorado em estilo único, gênio excêntrico do artista. Vasos etruscos e japoneses, leques e punhais espanhóis, sombrinhas chinesas e mandolinas italianas, conchas africanas e pequenas estátuas antigas, badulaques rococós coloridos e madonas de cera, antigas gravuras de cobre e trabalhos do pincel de Meisenber. Tudo isso encontrava-se naquele lugar sobre mesas, prateleiras, consoles e nas paredes, que assim como o piso estavam forradas por grossos tapetes orientais e desbotadas sedas bordadas, dispostos numa combinação gritante, parecendo apontar com o dedo para si mesmos. Nós quatro, quer dizer, o pequeno e ágil Meisenber, de cachos castanhos, Laube, o economista jovem, loiro, idealista, que em qualquer lugar discorria sobre a tremenda legitimidade da emancipação feminina. O Dr. Celten e eu, nós quatro então tínhamos nos agrupado no centro do ateliê, ocupando todos os tipos de assentos possíveis ao redor da pesada mesa de mármore, e fazia pouco degustávamos o cardápio exemplar que o genial anfitrião havia montado para nós. Talvez mais ainda o vinho. Meisenber mais uma vez havia investido um bocado. O doutor estava acomodado numa poltrona entalhada à moda antiga, da qual caçoava continuamente com modos ferinos. Ele era o irônico do grupo. Todos os seus gestos desdenhosos denotavam experiência e desprezo pelo mundo. Era o mais velho dos quatro, talvez por volta dos 30. Também era o mais vivido. Libertino, disse Meisenber, mas ele é divertido. De fato, era possível notar um tanto do libertino no doutor. Seus olhos tinham certo brilho difuso, e o cabelo preto, curto, permitia entrever uma pequena clareira no redemoinho. O rosto, que terminava numa barba pontuda, estava investido, do nariz até os cantos da boca, de alguns traços sarcásticos, que por vezes chegavam a lhe emprestar uma soberba amarga. Na hora do Roquefort, estávamos de novo em meio às conversas profundas. Celten a chamava assim, com o sarcasmo depreciativo de um homem que, como ele dizia, há muito tinha como única filosofia desfrutar desta vida, encenada de maneira pouco cuidadosa pelo diretor em questão lá do alto, de maneira totalmente acrítica e inescrupulosa, para depois dar de ombros e perguntar, vale a pena? Mas Laube, que por rodeios habilidosos havia chegado com sucesso em seu elemento, estava de novo fora de si e gesticulava desesperado de sua funda cadeira estofada. É isso. A vergonhosa posição social do sexo feminino. Ele nunca dizia mulher, mas sempre sexo feminino, porque soava mais próximo das ciências naturais. Está enraizada nos preconceitos idiotas da sociedade. Saúde, falou Celten com muita suavidade, compassivo, entornando uma taça de vinho tinto. Para o jovem essa foi a gota d'água. Ah, você! Ele se exasperou. Seu velho cínico. Não dá para conversar com você. Mas vocês, desafiador, voltou-se a Meisenber e a mim, vocês têm de me dar razão. Sim ou não? Meisenber descascava uma laranja. Meio a meio, com certeza. Ele falou com convicção. Continue, encorajei o interlocutor. Era mesmo preciso que soltasse mais uma vez o verbo, senão não sossegaria. Nos preconceitos bobos e da torpe injustiça da sociedade, digo, todos os detalhes. Oh, Deus, isso é ridículo. A criação de ginásios para meninas e empregar o sexo feminino como telegrafistas ou coisa que o valha é significativo. Mas no todo, que ideias! No que se refere ao erótico, ao sexual, que crueldade bronca. Bem, disse o doutor totalmente aliviado, afastando seu guardanapo, agora pelo menos a coisa começa a ficar divertida. Laube não se dignou a dirigir-lhe o olhar. Vejam, ele continuou enfático, acenando com um grande bombom da sobremesa, que em seguida meteu na boca com um gesto solene. Vejam, quando duas pessoas se amam e ele desencaminha a moça, ele continua sendo um homem honrado como antes. Dizem até que foi arrojado, que sujeito execrável. Mas a pessoa do sexo feminino é a perdida, a pária da sociedade, a proscrita, a decaída. Sim, a decaída. Onde está a sustentação moral dessa noção? O homem não decaiu exatamente da mesma forma. Será que ele não agiu de maneira mais desonrosa do que o sexo feminino?
Ora, falem. Digam alguma coisa. Meisenber, pensativo, acompanhava a fumaça de seu cigarro com o olhar. Na verdade, você tem razão, falou, complacente. O triunfo tomava conta de todo o rosto de Laube. Tenho, passou a repetir. Onde está a justificativa moral para esse julgamento? Olhei para o Dr. Selten. Estava calado. Enquanto fazia uma bolinha de pão com ambas as mãos, fitava para baixo em silêncio e sua expressão era amarga. Vamos nos levantar, falou em seguida, sereno. Quero lhes contar uma história. Empurramos a mesa de refeições para o lado e nos acomodamos confortavelmente bem no fundo, num canto decorado de maneira aconchegante com tapetes e poltroninhas acolchoadas. Um lustre baixo preenchia o ambiente com sua luz difusa, azulada. Logo uma camada de fumaça de cigarros, que ondeava devagar, acumulou-se sob o teto. Vamos, diga logo, disse Meisenber enquanto enchia 4 copinhos com seu Benedictine. Sim, quero lhes contar a história, pois tocamos no assunto, disse o doutor, e já na forma acabada de uma novela. Vocês sabem que há tempos me ocupei disso. Eu não conseguia distinguir bem seu rosto. Ele estava sentado na poltrona, recostado, uma perna cruzada sobre a outra, as mãos nos bolsos laterais de seu paletó, olhando calmamente para o lustre azul. O herói da minha história começou depois de um tempo. Havia terminado o colégio na sua pequena cidade natal no norte da Alemanha. Aos 19 ou 20 anos, ingressou na Universidade de P, uma cidade de porte médio, quase grande, no sul do país. Era o perfeito bom moço. Ninguém conseguia ficar bravo com ele. Divertido e boa praça, conciliador, era benquisto por todos os colegas. Tratava-se de um rapaz bonito, magro, de traços suaves, vivazes olhos castanhos e lábios delicadamente arqueados, sobre os quais a primeira barba começava a despontar. Quando flanava pelas ruas, o chapéu claro redondo sobre os cachos pretos, as mãos nos bolsos da calça, olhando curioso para os lados, as garotas lhe lançavam olhares apaixonados. Ao mesmo tempo, era inocente, puro de corpo e de alma. À semelhança do Conde Tilly, podia afirmar que nunca havia perdido uma batalha nem tocado nenhuma mulher. No primeiro caso, porque ainda não tivera a oportunidade, e no segundo, porque também não tivera a oportunidade. Mal tinham-se passado 14 dias em P quando se apaixonou, o que é evidente. Não por uma garçonete, como usual, mas por uma jovem atriz, uma certa Sorta Weltner, que fazia papéis de ingênua amante no Teatro Goethe. Como diz tão bem o poeta, com o licor da juventude na carne abstêmia, verás Helena em toda fêmea. Mas a moça era mesmo bonita. Corpo delicado, pueril, cabelo loiro escuro, olhos azul-acinzentados, piedosos e divertidos, narizinho delicado, doce boca inocente e queixo macio, arredondado. Primeiro se apaixonou pelo rosto dela, depois pelas mãos, depois pelos braços que viu desnudos numa peça ambientada na antiguidade, e certo dia amou-a por inteiro. Também sua alma, que ainda não conhecia. Seu amor custou-lhe uma dinheirama. Ao menos a cada 2 noites ocupava um lugar na plateia baixa do Teatro Goethe. Toda hora tinha de escrever a mamãe pedindo por dinheiro, maquinando as desculpas mais rocambolescas. Mas mentia por causa dela. Portanto, estava desculpado de tudo. Quando soube que a amava, a primeira coisa que fez foram poemas. A conhecida lírica plácida alemã. Assim muitas vezes ficava até tarde da noite metido entre seus livros. Apenas o pequeno despertador sobre sua comoda tic-taqueava de maneira uniforme, e do lado de fora vez ou outra ecoavam passos solitários. Bem no alto do peito, onde começa o pescoço, havia-se instalado uma dor leve, morna, fluida, que muitas vezes queria subir e brotar dos olhos pesados. Mas como se envergonhava de chorar de verdade, chorava apenas palavras sobre o paciente papel. Em versos macios e sonoridades melancólicas, cantava para si como ela era doce e encantadora e como estava tão doente e cansado, e falava do grande desassossego em sua alma que levava ao vazio, longe, longe, onde uma doce felicidade dormitava debaixo de rosas e violetas, mas estava acorrentado. Era ridículo, sem dúvida. Qualquer um desataria a rir. Afinal, as palavras eram tão idiotas, tão desvalidas e vazias. Mas ele a amava. Amava. Claro, logo depois da autoconfissão vinha a vergonha, pois tratava-se de um amor tão miserável, humilhante,
que seu desejo era apenas o de beijar em silêncio os pezinhos dela, moça tão encantadora, ou a mão branca, e depois morrer. Na boca, nem ousava pensar. Ao acordar de noite, certa vez, imaginou-a deitada ali, a amada cabeça no travesseiro branco, a doce boca ligeiramente aberta, e as mãos, essas mãos indescritíveis com as veias azul claras, cruzadas sobre a coberta. De súbito ele se virou, apertou o rosto contra o travesseiro e chorou por longo tempo na escuridão. Assim o ápice fora alcançado. Tinha chegado ao ponto de não conseguir mais compor poemas nem comer. Evitava os conhecidos, quase não saía e cultivava olheiras escuras e fundas. Entretanto, não trabalhava mais e também não queria mais ler. Queria apenas continuar cochilando, cansado, diante do retrato dela que comprara havia muito, afogado em lágrimas e amor. Uma noite estava junto do amigo Rollin, seu antigo conhecido da escola e um estudante de medicina como ele, mas de semestre mais avançado, tomando um agradável copo de cerveja no canto de um bar qualquer. Resoluto, Rollin de repente colocou sua caneca na mesa. Então, baixinho, me diga o que está acontecendo com você. Comigo. Mas acabou cedendo e se abriu, falando dela e de si. Rollin balançou a cabeça enfastiado. É grave, baixinho. Nada a fazer. Você não é o primeiro. Totalmente inacessível. Ela viveu até agora com a mãe, que já morreu faz um tempo, mas mesmo assim, nadinha a fazer. Moça terrivelmente decente. Você acha que eu... Ora, eu achei que você quisesse. Ora, Rollin. Ah, tudo bem. Perdão, agora estou começando a entender. Não imaginei que a coisa fosse tão sentimental. Então mande-lhe um buquê com um cartão casto e respeitoso. Suplique por uma permissão por escrito para poder visitá-la e expressar de viva voz sua admiração. Ele ficou completamente pálido e o corpo todo tremia. Mas não dá. Por que não? Por 40 centavos, qualquer mensageiro faz o serviço. Ele tremia ainda mais. Deus do céu, se fosse possível. Onde é que ela mora mesmo? Eu não sei. Nem isso você sabe, garçom. O livro de endereços. Rollin achou o lugar sem demora. Viu só. Até então ela vivia no mundo superior. Agora mora na Eustrace Sexta, terceiro andar. Veja, está escrito aqui. Irma Weltner, integrante do Teatro Goethe. Ei, aliás, é uma região muito barata. A virtude é recompensada dessa maneira. Por favor, Rollin. Tudo bem. Então faça você. Talvez você, o fleumático, possa beijar-lhe a mão. Dessa vez, use o dinheiro do ingresso para o buquê. Deus, que me importa ouvir o dinheiro. Como é bom perder a cabeça. Rollin declamou. Na manhã seguinte, uma comovente carta ingênua mais um buquê maravilhoso foram despachados até a Eustrace. Ah, se ele recebesse uma resposta, qualquer resposta. Beijaria as linhas, exultante. De tanto abrir e fechar, depois de 8 dias a portinhola da caixa do correio da entrada do prédio estava quebrada. A zeladora ralhou. Suas olheiras estavam ainda mais fundas. Sua aparência era realmente lastimável. Quando se olhava no espelho, levava um belo susto, e depois chorava de autocomiseração. Ei, baixinho, disse Rollin certo dia, muito decidido, desse jeito não dá para continuar. Você está decaindo cada vez mais. Alguma coisa tem de ser feita. Simples. Amanhã você vai visitá-la. Ele arregalou os olhos enfermiços. Simples, visitá-la. Sim. Ah, não é possível. Ela não me deu permissão. Aquela escrevinhação foi mesmo idiota. Deveríamos ter imaginado de pronto que ela não deixaria um desconhecido fazer avanços por escrito. Você apenas precisa visitá-la. Afinal, se ao menos ela lhe desejar um bom dia, esse estará ganho. E você não é exatamente um monstro. Ela não vai enxotá-lo assim sem mais. Amanhã você vai. Ele tonteou de vez. Não vou conseguir, falou em voz baixa. Então ajudá-lo é impossível. Rollin ficou irritado. Então você tem de dar um jeito de superar a situação sozinho. Dias de batalhas difíceis estavam por vir, enquanto do lado de fora o inverno entrava em um último combate com maio. Certa manhã, porém,
Ao se levantar de um sono profundo depois de tê-la visto em sonho, abriu a janela e era primavera. O céu estava claro, de um azul absolutamente luminoso, como num sorriso suave, e o ar recendia uma especiaria muito doce. Ele sentia, cheirava, degustava, via e ouvia a primavera. Todos os sentidos eram primaveres. E a larga faixa de sol, que cobria a casa na frente, parecia fluir até seu coração em ondulações suaves, trazendo claridade e força. E, em silêncio, ele beijou o retrato dela, vestiu uma camisa limpa e seu terno bom, raspou os tocos de barba no queixo e foi até a Eustrace. Uma calma curiosa havia tomado conta dele e isso quase o atemorizou. Entretanto, ela se manteve. Uma calma de sonho, como se não fosse ele quem subisse as escadas e estivesse então diante da porta, lendo a placa, Irma Weltner. De repente, porém, perpassou-lhe a ideia de que aquilo era uma loucura e que ele não era bem-vindo ali, de que tinha de dar meia volta rapidamente, antes que alguém o visse. Mas foi como se esse último gemido de sua timidez tivesse sacudido para longe o demente estado de antes, para em seguida uma vigorosa confiança, inabalável, gaiata, tomar conta de seu ânimo. Se até então estivera como que pressionado, sob uma pesada necessidade, como por hipnose passou a agir por livre vontade, determinado, exultante. Afinal, era a primavera. O sino ressoou metalicamente pelo lugar. Uma mocinha apareceu e abriu. "A senhorita se encontra em casa?" perguntou, alegre. "Em casa, sim, mas quem devo? Aqui." Ele lhe passou seu cartão e, com um sorriso festivo no coração, apenas saiu andando atrás dela. Quando a mocinha entregou o cartão à sua jovem patroa, ele também já estava no cômodo, empertigado, de chapéu na mão. Era uma sala mediana, com móveis simples, escuros. A jovem senhora tinha se levantado de seu lugar junto à janela. Um livro sobre a mesinha ao seu lado parecia ter sido deixado lá havia pouco. Ele nunca a vira, em papel nenhum, tão encantadora quanto na realidade. O vestido cinza com o cinto mais escuro que abraçava seu corpo esguio era de uma elegância singela. O sol de maio refugia nos cachos loiros sobre sua testa. O fascínio fez o sangue dele borbulhar e circular mais rápido, e quando ela lançou um olhar espantado para o cartão e depois outro, ainda mais espantado, para ele, o desejo quente do jovem eclodiu em palavras amedrontadas e intensas ao mesmo tempo que ele dava 2 passos na sua direção. "Oh, não, não fique brava. Que tipo de ataque é esse?" Ela perguntou, divertida. "Mas eu tinha de lhe dizer, mesmo a senhorita não me permitindo, eu tinha de lhe dizer de viva voz, ao menos uma vez, o quanto a admiro." Ela apontou amistosamente para uma poltrona e, enquanto se sentavam, ele prosseguiu, gaguejando um pouco. "Veja, sou daquele tipo que tem de sair falando tudo logo e não apenas ficar guardando as coisas, e aí pedi. Por que a senhorita não me respondeu?" Ele se interrompeu com candura. "Sim, não posso lhe dizer," ela retrucou, sorrindo, "o quanto me alegraram suas palavras de reconhecimento e o belo buquê, mas não era possível que eu logo, afinal, não podia saber." Não, imagino perfeitamente, mas agora a senhorita não estaria brava comigo, não, por sem permissão eu ter." "Ah, não, como poderia?" "O senhor está há pouco tempo em P?" ela acrescentou, evitando com muita polidez uma pausa constrangedora. "Já são 6 ou 7 semanas, senhorita." "Tanto tempo assim? Imaginei que o senhor tivesse me assistido pela primeira vez há 1 semana e meia, quando recebi suas simpáticas linhas." "Por favor, senhorita, eu a assisti durante esse tempo quase todas as noites, em todos os seus papéis. Então, por que o senhor não veio antes?" Ela perguntou, ingenuamente espantada. "Eu deveria ter vindo antes?" Ele retrucou, todo coquete. Estava tão indizivelmente feliz diante dela na poltrona, numa conversa íntima, e a situação lhe era tão surreal a ponto de pressagiar que, como sempre, o doce sonho seria seguido por um amargo despertar. E se sentia tão confortável que quase tinha cruzado as pernas, muito à vontade, e ainda tão exuberante e feliz que seu maior desejo era, tomado pelo júbilo, o de se jogar logo aos seus pés. Tudo isso não passa de uma encenação idiota. Eu a amo tanto, tanto. Ela ficou um tantinho ruborizada, mas riu com alegre sinceridade da resposta divertida. Perdão, o senhor não está me entendendo direito. Sei que disse algo desajeitado, mas não leve as coisas tão a sério.
Vou me esforçar para a partir de agora levar as coisas menos a sério. Ele estava completamente fora dos eixos. Depois dessa réplica, repassou internamente a cena mais uma vez. Lá estava ela. Lá estava ela. E ele ao seu lado. Concentrou-se para testar a si mesmo que se tratava dele próprio, e seu olhar incrédulo feliz não parava de esquadrinhar o rosto e o corpo dela. Sim, dela era um cabelo loiro escuro, a boca doce, o queixo macio com a leve tendência a se duplicar, a cristalina voz infantil, a linguagem amorosa, que fora do teatro deixava entreouvir levemente o dialeto do sul da Alemanha. Antes de ela reagir à sua última resposta, ao pegar o cartão dele da mesinha a fim de checar melhor o nome, dela eram as amadas mãos, que ele tantas vezes havia beijado em sonhos, essas mãos indescritíveis, e os olhos dela, que mais uma vez se dirigiam a ele, com uma expressão que denotava o aumento contínuo do lisonjeiro interesse. E a fala dela de novo se dirigia a ele. A conversa corria com perguntas e respostas, parava vez ou outra, e reiniciava com leveza ao tratar da origem de ambos, suas ocupações e sobre os papéis de Irma Weltner, cuja concepção ele, claro, elogiou e admirou à larga, embora ela tenha admitido, rindo, que na verdade havia pouquíssimo para ser concebido ali. A risada divertida dela tinha sempre um quê teatral, como o sujeito gordão acabando de contar uma piada à la Moser para a plateia, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ele se derretia numa flagrante e ingênua animação ao observar o rosto dela, de tal maneira que várias vezes precisou lutar contra a tentação de cair aos seus pés e confessar-lhe sinceramente seu grande, grande amor. 1 hora inteira pode ter se passado antes de ele enfim olhar, constrangido, ao relógio e se erguer apressado. Mas o quanto estou ocupando de seu tempo, Sorta Weltner. A senhorita devia ter me mandado embora há muito. Creio que já deve estar ciente que é ao seu lado o tempo. Sem se dar conta, ele agiu de maneira muito hábil. Tinha cessado quase por completo de expressar sua ruidosa admiração da moça como artista. A natureza de seus cândidos elogios, porém, tornava-se cada vez mais pessoal. Mas que horas são? Por que o senhor já quer ir embora? Ela perguntou com um espanto desconsolado, que, se fosse fingido, parecia mais realista e convincente do que em qualquer momento seu no palco. Por Deus, eu já entediei o suficiente. Por 1 hora inteira. Ah, não. O tempo passou rápido para mim. Ela falou com um espanto sem dúvida sincero. Já 1 hora. Mas preciso me apressar, estudar um pouco meu novo papel. Hoje à noite. O senhor estará no teatro hoje à noite? Fui muito mal no ensaio. O diretor quase me bateu. Quando devo assassiná-lo? Ele perguntou, solene. Melhor hoje do que amanhã. Ela riu, esticando-lhe a mão como despedida. Ele se curvou com avassaladora paixão na direção dessa mão e nela pressionou os lábios num beijo longo, insaciável, que não conseguia interromper mesmo que a sensatez o aconselhasse a tanto. Não conseguia se separar do doce aroma daquela mão, do ditoso redemoinho de sentimentos. Ela puxou a mão, rápido, e quando ele ergueu de novo os olhos imaginou ter percebido no rosto dela uma expressão de desconcerto que poderia alegrá-lo intensamente, caso não a interpretasse como exasperação pelo comportamento indecoroso. E, por um instante, envergonhou-se. Meus mais sinceros agradecimentos, Sorta Weltner, falou acelerado e com mais formalidade do que até então, pela grande simpatia com a qual fui brindado. Ora, por favor, fiquei muito contente em tê-lo conhecido. Mesmo. Ele voltou a pedir em seu antigo tom ingênuo. Também um pedido à senhorita não pode me negar, que é o seguinte, que eu possa voltar algum dia. Claro. Quer dizer, certamente, por que não? Ela sentia-se constrangida. Depois do estranho beijamão, o pedido soava um tanto inadequado. Adoraria poder conversar de novo com o senhor. Ela acabou por acrescentar, amistosa, voltando a lhe estender a mão. Muitíssimo obrigado. Outra rápida saudação e em seguida estava fora da casa. Quando não a viu mais, parecia novamente ter sido um sonho. Mas então voltou a sentir o calor da mão dela nas suas sobre os lábios, e soube que foi realidade, e que seus sonhos atrevidos, bem-aventurados, tinham sido realizados. E cambaleou escada abaixo, como que bêbado, curvado de lado sobre o corrimão que tantas vezes ela deve ter tocado, e que ele beijava, com beijos jubilosos, do começo ao fim. Diante do prédio um tanto afastado da calçada havia um pequeno pátio, uma área jardinada. No lado esquerdo, despontavam as primeiras flores de um arbusto de lilazes.
Ele parou ali e emergiu o rosto escaldante na folhagem fresca, bebendo longamente do aroma jovem, delicado, enquanto o coração espocava. Oh, como ele a amava! Rollin e outros jovens tinham terminado a refeição havia algum tempo quando ele, acalorado, entrou no restaurante e se juntou a eles com um cumprimento fugaz. Ficou sentado em silêncio por algum tempo e depois encarou-os com um olhar superior, como se secretamente debochasse daqueles que estavam sentados ali, fumando cigarros e sem saber de nada. Gente! Gritou de repente, curvando-se sobre a mesa. Vocês sabem de uma nova? Estou feliz. Ahá! Disse Rollin, encarando de maneira muito expressiva. Em seguida, com um movimento solene, estendeu-lhe a mão sobre a mesa. Meus mais sinceros parabéns, baixinho. Por que razão? O que aconteceu? Puxa, é mesmo, vocês ainda não sabem. É que hoje é o aniversário dele. Ele está fazendo anos. Olhem para ele. Não se parece com um recém-nascido? Ora, caramba! Parabéns! Ei, então você teria de... Evidente. Garrer Sussuon. Era preciso admitir que ele sabia como comemorar um aniversário. Então, depois de 8 dias arduamente aguardados com ansiosa impaciência, ele repetiu a visita. Afinal, ela havia lhe dado permissão. Todos os exaltados etas de Ame que a pusilanimidade amorosa despertara nele na primeira vez tinham desaparecido. Bem, daí passou a vê-la e a conversar com ela com mais frequência. A cada vez ela reiterava sua permissão. Proseavam com desembaraço e o trato entre ambos quase podia ser chamado de amigável se vez ou outra certo constrangimento e timidez, algo parecido com um vago temor, não se fizesse notar simultaneamente nos dois. Nesses momentos, a conversa cessava e se perdia num olhar mudo de segundos, que em seguida, como logo após o primeiro beijamão, prosseguia com maior formalidade por algum tempo. Algumas vezes pôde acompanhá-la na volta para casa após o espetáculo. Ao caminhar ao lado dela pelas ruas, essas noitinhas de primavera eram sinônimo de uma pletora de felicidade. Diante de casa ela lhe agradecia cordialmente pelo trabalho. Ele beijava a mão dela e seguia seu caminho com uma gratidão festiva no coração. Numa dessas noites, depois da despedida, já a alguns passos de distância dela, virou-se mais uma vez. Foi então que a viu ainda parada junto à porta, parecendo procurar por algo no chão. Mas teve a impressão de que ela se colocará de súbito naquela posição apenas depois da sua virada rápida. Vi vocês ontem à noite, disse Rollin certa vez. Baixinho, meu respeito. Ninguém conseguiu chegar até esse ponto com ela. Você é o maioral, mas também é um pacóvio. Ela não pode lhe franquear muito mais avanços. O notório poço de virtudes. Ela deve estar perdidamente apaixonada por você. E você não tira qualquer proveito. Ele o olhou em silêncio por um instante, incrédulo. Quando compreendeu, disse: Ora, cale a boca. Mas estava tremendo. Então chegou a primavera. Por volta do final de maio, sucediam-se vários dias quentes, sem um pingo de chuva sequer. O céu encarava a terra sedenta com azul mortiço, enevoado, e o calor atroz, sólido, do dia à noite dava lugar a um mormaço sufocante, pesado, que uma débil corrente de ar apenas fazia tornar mais perceptível. Num desses finais de tarde, nosso bravo rapaz perambulava sozinho pelos jardins acidentados na periferia da cidade. Não aguentava ficar em casa. Mais uma vez caíra doente. De novo se sentia impulsionado por aquela ânsia sedenta, que imaginava ter saciado havia tempos com toda aquela felicidade. Mas tinha de se lamentar de novo. Por causa dela. O que mais desejava? O culpado era Rollin, aquele Mefisto. Só que mais bondoso e menos inteligente. E por termo a intuição potente. Não me perguntes de que jeito. 4. Gemendo, balançou a cabeça e olhou ao longe no anoitecer. O culpado era Rollin. Afinal, foi ele quem, ao vê-lo empalidecer de novo, pela primeira vez nomeou com palavras brutais e desnudou diante dele aquilo que ainda estava envolto pela névoa da melancolia suave, vaga. E, com o passo cansado e mesmo assim decidido, continuava a caminhar, incessante, em meio ao mormaço. E ele não conseguia encontrar o arbusto de jasmim, cujo aroma o acompanhava. Não floresciam jasmins, mas aquele cheiro doce, inebriante, estava presente em todos os lugares sempre que ele saía.
Numa curva do caminho, encostado a um tipo de dique com árvores esparsas, havia um banco. Sentou-se e olhou em frente. Do outro lado do caminho, o gramado seco começava a descer em direção ao rio, que corria vagaroso. Mais além, a alameda, retíssima, entre duas fileiras de álamos. E tendo ao fundo o desbotado horizonte violeta, uma solitária carroça de camponês avançava com dificuldade. Ficou sentado olhando, não se atrevendo a fazer nenhum movimento, visto que nada mais se mexia também. E esse sufocante cheiro de jasmim, sempre, sempre, e pesando sobre o mundo inteiro essa carga sufocante, esse silêncio morno, abrasante, tão sedento e ávido. Pressentia que algum tipo de libertação haveria de chegar, uma solução vinda de algum lugar, um refrescante alívio tempestuoso de toda essa sede dentro dele e da natureza. E então viu novamente diante de si a moça vestindo a túnica clara dos antigos e seu braço fino, branco, que deveria ser macio e fresco. Ele se levantou com uma resolução truncada, vaga, e percorreu cada vez mais rápido o caminho até a cidade. Quando parou, sem ter consciência clara de ter chegado ao destino, assustou-se. A noite estava fechada. Ao seu redor, tudo parecia mergulhado em silêncio e escuridão. Era raro uma pessoa aparecer por ali, ainda na periferia da cidade. A lua quase cheia aparecia no céu entre muitas estrelas suavemente veladas. Ao longe, a luz fleumática de um lampião a gás. E estava diante da casa dela. Não devia ter querido ir até lá. Sem que o soubesse, porém, esse querer estava dentro dele. E naquele instante, parado ali, olhando imóvel para a lua, eis que isso parecia ser o correto, o lugar em que devia estar. Mas luz ainda vinha de algum lugar. Vinha de cima, do terceiro andar, do quarto dela, onde uma janela se encontrava aberta. Então, ela não estava ocupada no teatro, mas em casa e ainda não havia se recolhido. Ele chorou. Encostou na cerca e chorou. Tudo era tão triste. O mundo era tão silencioso e sedento, e a lua tão pálida. Chorou copiosamente, porque durante um tempo achou que essa era a solução, o refrigério e a libertação porque tanto ansiava. Mas logo seus olhos estavam mais secos e quentes que antes. E essa angústia desidratada pressionava novamente seu corpo, fazendo gemer, gemer por desistir, desistir. Não desistir, mas sim. Ele se alongou. Seus músculos incharam. Em seguida, porém, sentiu seu vigor ser trocado por uma dor silenciosa, tépida. Melhor era apenas desistir, cansado. Apertou a maçaneta da casa sem força e arrastou-se escada acima, devagar. A empregada olhou um pouco espantada, por causa da hora, mas a senhorita estava em casa. Ela não anunciou mais. Depois de bater levemente, ele mesmo abriu a porta que dava para a sala de estar de Irma. Não tinha consciência alguma de seus atos. Não foi à porta, mas deixou-se levar. Era como se estivesse sendo dirigido por algum tipo de fraqueza e como se uma necessidade silenciosa o conduzisse até lá com gestos graves, quase tristes. Percebia que qualquer desejo superior independente apenas poderia superar tal ordem silenciosa e poderosa de seu íntimo num conflito doloroso. Desistir, desistir. Aconteceria o correto, o necessário. Após bater, ouviu um pigarro discreto, como para deixar a garganta apta à fala. O entre dela soou cansado e questionador. Quando entrou, ela estava à meia luz no fundo da sala, atrás da mesa redonda no canto do sofá. A lâmpada ardia oculta junto à janela aberta sobre a pequena mesinha. Ela não olhou para ele, e visto que parecia acreditar que se tratasse da empregada, se manteve na postura fatigada, com uma das faces colada ao encosto. Boa noite, Sorta Weltner, ele falou baixinho. Ela ergueu a cabeça depressa e por um instante olhou muito assustada. Estava pálida e seus olhos, vermelhos. Uma silenciosa expressão de sofrimento e entrega envolvia sua boca, e um cansaço delicado, sem nome, anunciava-se no olhar erguido na direção dele e no tom de sua voz ao perguntar. Tão tarde. Nesse instante, ao ver a dor nesse rosto doce, e nesses olhos amados, que até então pairavam sobre sua vida como uma felicidade amorosa, alegre, emergiu dele uma dor quente, íntima, nunca antes percebida, pois nunca havia se esquecido de si. Sim, se até então tudo o que sentirá foi autocomiseração, o que havia agora era uma profunda e infinita compaixão por ela. E ficou parado como estava e perguntou, tímido e em voz baixa,
mas seu profundo sentimento também era ouvido. Por que estava chorando? Sorta Irma. Em silêncio, ela olhou para o paninho branco sobre o colo, que apertava na mão. Ele se aproximou e, ao se sentar ao seu lado, pegou as duas mãos pequenas e de uma brancura mate, frias e úmidas, beijando com delicadeza cada uma delas, e enquanto das profundezas de seu peito lhe subiam lágrimas aos olhos, repetiu com a voz trêmula: "A senhorita estava chorando?" Mas ela tombou a cabeça ainda mais, de modo que o cheiro discreto do seu cabelo chegou até ele, e enquanto o peito dela latejava em silencioso sofrimento, pesado, temeroso, e os dedos delicados tremiam nos dele, ele viu como duas lágrimas pesadas se soltavam vagarosamente dos cílios longos e sedosos. Aflito, pressionou as mãos dela contra o peito, e movido por uma desesperada dor, lamentou-se em voz alta, engasgado: "Não consigo assisti-la chorando. Não suporto." E ela ergueu a cabecinha pálida para olhar nos olhos dele, fundo, fundo, até a alma, e nesse olhar disseram um ao outro que se amavam. A última reserva foi quebrada por um grito de amor exultante e libertador, desesperado e feliz, e enquanto seus corpos jovens se enlaçavam numa tensão crescente, os lábios trêmulos pressionaram-se uns contra os outros, e durante o primeiro beijo demorado, quando o mundo desapareceu, entrava pela janela aberta o aroma dos lilazes, agora sufocante e ávido. E ele ergueu da poltrona o corpo delicado, quase magro demais, e balbuciaram com os lábios abertos o quanto se amavam. E sentiu um calafrio estranho ao perceber como ela, tornada divindade suprema pelo peso do amor dele, diante da qual ele sempre se sentirá fraco, desajeitado e desprezível, começava a esmorecer sob seus beijos. Ele acordou uma vez durante a noite. O brilho da lua brincava no cabelo dela, e sua mão descansava sobre o peito dele. Então ele ergueu o olhar para Deus e beijou aqueles olhos adormecidos, e mais do que nunca se sentiu um sujeito bom. Uma tempestade caíra durante a noite. A natureza fora libertada de sua febre sufocante. O mundo inteiro respirava um ar mais fresco. Os lanceiros cruzavam a cidade no brando sol da manhã e as pessoas saíam portas afora. Inspiravam o ar bom e se alegravam. E enquanto ele atravessava a primavera rejuvenescida em direção à sua casa, com uma moleza sonhadora e feliz nos membros, tudo o que queria era cantar incessantemente para o luminoso céu azul: "Oh, querida, querida, querida." Sentado à escrivaninha, escrutinou sua consciência diante do retrato dela e examinou com toda minúcia seu íntimo e aquilo que se sucedera, perguntando a si mesmo se, apesar de toda a felicidade, não se comportara como um canalha. Isso o teria magoado profundamente. Mas estava tudo bem. Sua alegria era tão festiva como, por exemplo, aquela de sua profissão de fé na igreja. Pela maneira como olhava para a primavera chiureante e o céu que sorria delicadamente, era como se retornasse àquela noite, como se olhasse para Deus com uma gratidão solene, silenciosa. Suas mãos se cruzaram e, à moda de uma devota oração matinal, sussurrou com fervorosa delicadeza o nome dela para a primavera. Rollin. Não, ele não deveria saber. Tratava-se, sim, de um rapaz muito simpático, mas que acabaria usando apenas daquelas suas frases feitas, tratando a coisa de maneira tão engraçada. Mas quando chegasse à sua cidade, sim, de noite queria contar à sua mãe, com lâmpada acesa, sobre toda essa felicidade. E então se rendeu novamente àquelas sensações. Depois de 8 dias, era claro que Rollin estava ciente. Baixinho, disse: "Você acha que sou idiota? Sei de tudo. Você bem que poderia me contar o caso de maneira um pouco mais detalhada." "Não sei do que você está falando. Mesmo se soubesse, não falaria nada sobre o que você sabe." Ele retrucou, sério, encarando seu interlocutor com uma expressão professoral e conduzindo com o indicador pelo emaranhado intelectual da sua frase. "Olhem só. O baixinho está ficando muito engraçado. O autêntico Safir. 5 horas. Seja muito feliz, meu garoto. Eu sou Rollin," afirmou sem titubeios e apertou com sinceridade a mão do amigo. Para este último, porém, a situação estava voltando a ficar sentimental demais. "Ei," ele perguntou, "a pequena Irma não está para fazer papel de jovem esposa? Ela ficaria encantadora com chapeuzinhos amarrados sob o queixo. Aliás, posso me tornar íntimo da casa? Rollin, você é insuportável." Talvez Rollin tenha aberto o bico. Talvez também a situação de nosso herói, que por isso acabou por se afastar por completo dos conhecidos e de seus hábitos de até então, não pudesse ficar oculta por muito tempo.
Rapidamente corria a boca pequena na cidade que a Weltner do Teatro Goethe mantinha um relacionamento com um estudante juveníssimo, e as pessoas passaram a assegurar nunca ter acreditado piamente na decência da pessoa. Sim, ele tinha se afastado de tudo, e o mundo havia submergido ao seu redor, e ele atravessava, feliz, feliz, feliz. A semana sob uma quantidade de nuvens cor-de-rosa e pequeninos deuses do amor rococós tocando violino. Ah, se pudesse ficar deitado aos pés dela enquanto as horas batiam, imperceptíveis, sorvendo-lhe a respiração já da boca, a cabeça jogada para trás. No mais, a vida tinha terminado, terminado e para sempre. Agora havia apenas isso que os livros definiam com a desgastada palavra amor. Aliás, a tal posição aos pés dela era característica para o relacionamento dos dois jovens. Representava a total supremacia social da mulher de 20 anos sobre o homem de mesma idade. Era sempre o homem que, em seu desejo instintivo de agradar a mulher, tinha de reprimir palavras e ações a fim de se comportar de forma correta com ela. Excetuando-se a entrega totalmente livre das cenas amorosas em si, era ele que não podia agir de maneira absolutamente natural no trânsito social e que perdia a espontaneidade. Ele se deixava repreender por ela como se fosse uma criança, em parte, sem dúvida, pelo amor devotado, mas talvez também por ocupar uma posição social mais baixa e mais fraca, para depois, humilhado e melancólico, pedir por perdão, até lhe ser franqueado de novo aninhar a cabeça no colo dela, tendo o cabelo afagado com carinho maternal, quase compassivo. Sim, deitado a seus pés, ele erguia os olhos para ela, ia e vinha ao bel prazer dela, obedecia a todas as vontades dela, e ela tinha vontades. Baixinho, disse Rollin, acho que quem usa calças é ela. Acho que você é manso demais para o concubinato. Rollin, você é um parvo. Você não sabe nada a respeito. Você não conhece nada disso. Eu a amo. Isso é tudo. Não apenas amo, ora, mas eu simplesmente a amo. Não dá nem para definir. É que você é um sujeito bom demais, disse Rollin. Deixe disso, que bobagem. Bobagem, claro. Essa conversa mole sobre usar calças e manso demais era a exclusividade de Rollin. Ele realmente não entendia nada a respeito. Do que ele estava falando? Quem era ele mesmo? O relacionamento era tão simples e tão certo. Afinal, podia passar a vida tomando as mãos dela nas suas e repetindo a cada vez: ah, como sou grato por você me amar, por me amar um tiquinho que seja. Certa vez, numa noite bonita, macia, quando caminhava solitário pelas ruas, compôs outro poema que o comoveu bastante. Era mais ou menos assim. Quando ao redor tudo é escuridão e o dia em silêncio desaparece, cruze as mãos em devoção e a Deus dirija a tua prece. Não sentis que nossa alegria pelos olhos dele é abençoada? Como dissesse sua mirada pia, um dia, morta, serás lembrada. Que um dia, quando a primavera for passado e vento tedioso reinar sozinho, a dura mão da vida terá apartado o meu do teu caminho. Não aninhes tão doce cabecinha amedrontada em meu peito, pois bate ainda asas a andorinha sob o sol mais que perfeito. Não chores. Longe vá teu temor. A ti, entrego-te meu querer, pois resguarda ainda o céu nossa jubilosa união. Mas esse poema não o comovia porque ele tivesse vislumbrado seriamente a eventualidade de um fim. O pensamento era desarrazoado. Na verdade, apenas os últimos versos tocavam seu coração, nos quais a monótona cadência nostálgica era interrompida, com versos rápidos e livres, pela alegre excitação da felicidade presente. O resto era apenas uma atmosfera musical que lhe rendia lágrimas esparsas a umedecer-lhe os olhos. Em seguida, voltou a escrever cartas à família que por certo ninguém compreendia. Na verdade, não diziam nada. Entretanto, eram pontuadas por nervosismo e estavam repletas de uma quantidade de exclamações supostamente sem motivo. Mas era preciso comunicar sua felicidade de algum modo e, pensando bem, não era possível ser muito franco a respeito, motivo pelo qual se mantinha nas exclamações ambíguas. Muitas vezes ria a socapa imaginando ser impossível, mesmo para seu culto papai, decifrar esses hieróglifos, que não significavam outra coisa senão: estou infinitamente feliz. Até meados de julho o tempo foi se passando em meio a essa felicidade amorosa, idiota, doce, fogosa, e a história teria caído na monotonia se não tivesse havido uma manhã alegre, divertida. Na realidade, a manhã foi de uma beleza estonteante.
Ainda era bastante cedo, cerca de 9 horas. O sol afagava agradavelmente a pele. E o ar voltou a cheirar tão bem, igualzinho, ele notara, aquela manhã depois da primeira noite maravilhosa. Estava muito animado e, enérgico, foi tocando a bengala na calçada branca pela neve. Queria ir até a casa dela. Ela não o aguardava, e isso deixava ainda mais animado. A intenção dele para aquela manhã tinha sido passar na universidade, mas a ideia não foi adiante. Era o que lhe faltava justo nesse dia. Ficar sentado na sala de aula com um tempo daquele. Se estivesse chovendo, quem sabe? Mas nessas condições, com o céu sorrindo suavemente, iria até ela. A decisão garantiu-lhe o melhor dos estados de espírito. Assobiava o ritmo forte da área do brinde da cavalaria rusticana enquanto descia a Eustráce. Parou diante da casa dela, inspirando por um tempo o aroma dos lilazes. Aos poucos tinha ficado muito amigo do arbusto. Sempre ao chegar, parava diante da planta e mantinha com ela uma breve conversação, muda, extremamente cordial. Em seguida, os lilazes lhe desfiavam, em delicadas promessas, serenas, todas as doçuras que o aguardavam mais uma vez. E assim como sob o impacto de uma intensa felicidade ou dor, quando nos sentimos incapazes de nos comunicar com outro ser humano e voltamos nosso excesso de sentimentos à grande e silenciosa natureza, que por vezes parece compreender alguma coisa, da mesma maneira considerava esses lilazes havia tempo inerentes à situação, dotados de sentimentos, confiáveis. E graças ao seu permanente arroubo lírico, enxergava neles muito mais do que uma mera figuração em seu romance. Depois de o aroma querido, macio, lhe contar e prometer o suficiente, subiu e, após deixar a bengala no corredor, entrou sem bater na sala de visitas, ambas as mãos nos bolsos da calça de seu claro terno de verão, numa felicidade louca, e o chapéu redondo empurrado para trás na cabeça, porque sabia que era assim que ela gostava mais. Bom dia, Irma. Ora, parece que você está, ele queria dizer surpresa, mas a surpresa foi sua. Ao entrar, ele a viu erguendo-se rapidamente da mesa, como se quisesse buscar algo com pressa, mas sem saber direito o que. Desconcertada, ela então passou o guardanapo pela boca enquanto se mantinha de pé ali, com os olhos arregalados para ele. Na mesa havia café e biscoitos. Num dos lados sentava-se um senhor mais velho, digno, de bigode imperial branquíssimo e vestido com apuro, que mastigava e olhava muito espantado para ele. Ele tirou o chapéu depressa e, constrangido, girou-o nas mãos. Oh, perdão, disse, não sabia que estava com visita. Ao notar a informalidade, o velho parou de mastigar e passou a encarar a jovem. O bom rapaz levou um belo susto ao vê-la pálida e ainda imóvel. Mas a aparência do velho era ainda pior, como um cadáver. E os poucos cabelos não pareciam penteados. Quem seria? Ele quebrou a cabeça, ansioso. Um parente. Mas ela não teria dito algo? Ora, de todo modo ele estava atrapalhando. Que pena! Sentia-se tão animado. Agora era dar meia volta. Que lástima! E ninguém falava nada. Como devia se comportar? Como assim? Perguntou de repente o velho, olhando ao redor com seus pequeninos olhos cinza, profundos e reluzentes, como se também esperasse por uma resposta à pergunta enigmática. Sem dúvida ele não batia bem da cabeça. O semblante era patentemente idiota. O lábio inferior pendia flácido e abobalhado. De súbito, nosso herói teve a ideia de se apresentar. E o fez com muita decência. Meu nome é asterisco asterisco asterisco. Eu queria apenas oferecer meus respeitos. E o que é que tenho que ver com isso? Exasperou-se o velho honrado. Afinal, o que o senhor quer? Desculpe-me, ora, faça-me o favor de passar bem. O senhor é totalmente desnecessário aqui. Certo, meu bem? Ao mesmo tempo, piscou amorosamente para Irma. Nosso herói não era bem um herói, mas o tom do velho foi tão ultrajante, sem falar na grande decepção que havia apagado todo o seu bom humor, que de imediato mudou sua postura. Permita-me, meu senhor, ele disse, tranquilo e determinado. Realmente não entendo o que lhe dá o direito de se dirigir a mim dessa maneira, sobretudo porque acredito ter ao menos tanto privilégio como o senhor de me encontrar neste cômodo. Isso foi demais para o velho, que não estava acostumado a coisa desse tipo.
O lábio inferior tremia por causa da agitação e ele bateu 3 vezes com o guardanapo no joelho, enquanto reunia todos os seus meios vocais para lançar as palavras. Rapaz estúpido! Rapaz estúpido! Muito estúpido! Se o interlocutor, em sua última réplica, havia ainda moderado a raiva e mantido em vista a eventualidade de o velho ser um parente de Irma, agora sua paciência chegará ao fim. A consciência de sua posição em relação à jovem emergiu nele, orgulhosa. O outro lhe era indiferente. Ele estava magoado ao máximo e resolveu fazer valer seu direito de casa ao fazer um leve giro em direção à porta e exigir, categórico, que o outro deixasse o apartamento no mesmo instante. Por um instante, o velho ficou mudo. Depois, balbuciou entre o riso e o choro, enquanto seus olhos vasculhavam a sala, desorientados. Ora essa! Mas, que ora essa! Meu Deus, o que você acha disso? E olhou pedindo auxílio a Irma, que tinha se afastado e não abria a boca. Quando reconheceu que não podia esperar qualquer apoio da parte dela e ficou ciente da ameaçadora impaciência com a qual seu opositor repetia o gesto em direção à porta, o infeliz velho deu o jogo por vencido. Irei embora, disse, com nobre resignação, imediatamente. Mas ainda iremos conversar, rapazinho. Não há dúvidas, gritou o nosso herói. Certeza absoluta. Ou o senhor acha que seu xingamento vai ficar barato? Por enquanto, fora. Tremendo e gemendo, o velho levantou-se da cadeira. As calças brancas largas balançavam em volta das pernas magras. Ele pôs as mãos nas costas e quase afundou de volta no seu assento. Isso o deixou sentimental. Pobre velho, Ele choramingava, enquanto cambaleava até a porta. Pobre de mim! Como os jovens são cruéis! E sua irritação voltou. Mas ainda vamos conversar. Vamos, sim. Vamos. Vamos conversar, sim. Seu cruel algoz, agora mais divertido, lhe assegurava no corredor, enquanto o velho colocava a cartola com as mãos tiritantes, pendurava sobre o braço um pesado sobretudo e, cambando, alcançava a escada. Vamos conversar, sim. Repetiu o bom rapaz com suavidade, visto que a aparência lamentável do velho aos poucos fez com que se condoesse dele. Estou à sua total disposição, prosseguiu, cordial, mas depois de seu comportamento em relação a mim é impossível se espantar com o meu. Ele fez uma reverência correta e entregou o velho, que ainda escutou chamar, queixoso, por uma carruagem, ao seu destino. Apenas então se perguntou de novo quem poderia ter sido aquele maluco. No final, será que era mesmo um parente? O tio, o avô ou algo parecido? Deus do céu, daí talvez ele de fato tenha exagerado na dose. Talvez aquele fosse o jeito do velho, aquele jeito mesmo. Mas sendo assim, ela teria deixado transparecer alguma coisa. Parece que a situação não a importou em nada. Apenas então se deu conta disso. Até o momento, toda a atenção dele tinha sido canalizada pelo velho insolente. Quem seria, afinal? Ele sentiu-se muito desconfortável e hesitou um pouco até voltar ao apartamento dela, imaginando ter se comportado de maneira não educada. Depois de ter fechado a porta da sala atrás de si, viu Irma sentada de lado no canto do sofá com uma das pontas do seu lencinho de linho entre os dentes, olhando fixamente para frente, sem se virar em sua direção. Por um instante, ficou sem saber o que fazer. Em seguida, cruzou as mãos diante de si e falou, quase chorando de fragilidade. Mas apenas me diga quem era ele, Deus do céu. Nenhum movimento, nenhuma palavra. Ele sentiu calor e frio. Um medo vago perpassou seu corpo. Entretanto, falou a si mesmo, com firmeza, que a situação toda era apenas ridícula. Sentou-se ao lado dela e paternalmente tomou-lhe as mãos. Vamos, Irmazita, seja razoável. Você não está zangada comigo, está? Afinal, foi ele quem começou, o velho. Quem era ele? Afinal, silêncio mortal. Levantou-se e, desconcertado, afastou-se um pouco. A porta ao lado do sofá que dava para o dormitório estava entreaberta. De repente, entrou. Tinha enxergado algo chamativo na mesinha junto à cabeceira da cama desarrumada. Ao voltar, segurava algumas notas azuis, cédulas de dinheiro. Ficou aliviado em mudar de assunto. Enquanto colocava as cédulas diante dela na mesa, disse:
É melhor guardar isso. Estava solto lá dentro. De repente, porém, ficou lívido. Seus olhos se arregalaram e os lábios se abriram, tremendo. Ao entrar com as notas, ela o encarou e ele viu nos olhos dela. Algo abominável de longos dedos cinzentos surgiu dentro dele e agarrou-o pelo pescoço. Era triste assistir como o pobre rapaz esticava as mãos diante de si, choramingando sem parar feito uma criança, cujo brinquedo está espatifado no chão. Ah, não! Não! Depois, foi apavorado até ela, tentando segurar-lhe atabalhoadamente as mãos, talvez para salvá-la para si e ele para ela, com uma súplica desesperada na voz. Por favor, não! Por favor, não! Você nem sabe o quanto eu, não! Diga que não! Depois, afastado dela, ajoelhou-se junto à janela gemendo alto e a cabeça bateu forte contra a parede. Com um movimento brusco, a moça afundou ainda mais no canto do sofá. Afinal, estou no teatro. Não sei por que o drama. Todo mundo age assim. Estou farta de bancar a santa. Sei o resultado. Não dá. Conosco, não dá. Isso é para os ricos. A gente precisa dar um jeito de se virar. Tem os artigos de beleza, e todo o resto. Por fim, desabafando. Afinal, todos sabiam que, de todo modo, Ele se curvou até ela e cobriu-a de beijos alucinados, ferozes, açoitadores, e era como se em seu balbucio, você, todo o amor dele lutasse, desesperado, contra sentimentos terríveis, repugnantes. Talvez tenha aprendido naquele instante que, no seu caso, o amor estava no ódio, e o gozo, na vingança atroz. Talvez tenha sido mais tarde. Ele não sabia. Em seguida estava diante da casa, sob o céu suave e sorridente, junto ao arbusto de lilazes. Ficou lá por um longo tempo, petrificado, os braços ao longo do corpo. De repente, porém, percebeu o doce hálito de amor dos lilazes vindo ao seu encontro, tão delicado, tão puro e carinhoso. E com um movimento repentino, aflito e irado, sacudiu o punho contra o céu sorridente e apertou ferozmente o aroma mentiroso, bem no meio, e o arbusto se partiu e quebrou, as delicadas flores sofreram. Depois foi para casa e sentou-se à sua mesa, quieto e debilitado. Do lado de fora, o dia de verão reinava em luminosa majestade. E encarou o retrato dela, tão doce e tão pura como antes. À sua volta, entre melodiosos trechos de piano, um violoncelo soava misterioso. Enquanto sons graves e macios se inflavam e emergiam, depositando-se ao redor de sua alma, alguns versos delicados, nostálgicos, ecoaram dentro dele como um sofrimento antigo, silencioso, havia muito esquecido. Um dia, quando a primavera for passado e o vento tedioso reinar sozinho, a dura mão da vida terá apartado o meu do teu caminho. E este ainda é o final mais reconciliador que posso oferecer, aquele em que o rapazola idiota conseguiu chorar. Por um instante ficamos em absoluto silêncio. Os dois amigos ao meu lado também não pareciam escapar da atmosfera melancólica que a narrativa do doutor me despertara. Acabou? Perguntou, por fim, o pequeno Meisenber. Graças a Deus, disse Selten com uma dureza que me pareceu meio forçada, levantando-se para se aproximar de um vaso com lilazes frescos colocado no canto mais afastado, sobre uma pequena estante de madeira. Agora eu descobrira, de repente, de onde vinha a forte impressão, estranha, que sua história havia exercido sobre mim. Era dos lilazes, cujo aroma teve um papel tão importante nela e que esteve presente durante toda a narração. Era esse aroma, sem sombra de dúvida, que tinha motivado o doutor a contar o episódio e que de fato me sugestionou. Tocante, disse Meisenber, acendendo um novo cigarro com um suspiro profundo. Uma história muito tocante. E ao mesmo tempo tão simples. Sim, concordei, e exatamente essa simplicidade atesta sua verdade. O doutor deu um sorriso rápido, enquanto seu rosto se aproximava ainda mais dos lilazes. O jovem louro idealista ainda não havia dito nada. Ele mantinha sua cadeira de balanço em contínuo movimento e ainda estava comendo os bombons de sobremesa. Laube parece estar terrivelmente comovido, observou Meisenber. Certamente que a história é tocante. Reagiu o referido, apressado, parando de balançar e aprumando-se. Mas Selten quis usá-la para me contradizer. Não percebi seu sucesso. Onde fica, também em relação a esta história,
a autoridade moral para se julgar o sexo feminino. Ora, pare com esse seu jeito rançoso de falar. O doutor interrompeu bruscamente e com uma inexplicável irritação na voz. Se você ainda não me entendeu, sinto muito. Se hoje uma mulher cai por amor, amanhã cairá por dinheiro. Foi o que eu quis contar a você. Mais nada. Talvez esteja contida aí a autoridade moral da qual você reclama. Agora diga, Meisenber falou de repente, se a história é verdadeira, como é que você a conhece até nos mínimos detalhes e por que fica tão nervoso a respeito? O doutor fez silêncio por um instante. Depois, com um movimento curto, duro, quase desesperado, agarrou de repente o buquê cujo aroma havia pouco inalara profunda e lentamente. Ora, bem, disse, é porque o bom rapaz era eu mesmo. De outro modo, tudo isso me seria indiferente. Realmente, pela maneira como falou e pela brutalidade amarga e triste com que apertou o buquê igual a antes, do bom rapaz já não havia mais nem sinal. Fim do conto. Uma breve resenha. O conto Caída de Thomas Mann explora a decadência moral e psicológica de um indivíduo diante de tentações e do esgotamento das suas convicções. A narrativa gira em torno de um protagonista que enfrenta um profundo dilema interno, sendo exposto a circunstâncias que testam seu caráter e sua visão de mundo. Mann, com sua prosa refinada e introspectiva, mergulha nos conflitos existenciais e na fragilidade humana, evidenciando a luta entre o desejo e a moralidade. O conto reflete temas recorrentes na obra do autor, como a vulnerabilidade da condição humana e a inevitabilidade da queda quando se confronta com forças internas e externas avassaladoras.